Bom, vamos direto então a esse assunto agora à tarde. O clima esquentou lá no plenário do Supremo. A discussão entre Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso foi feia, né? Aconteceu o bate-boca ocorreu durante uma análise, né, de uma ação direta de inconstitucionalidade sobre doações ocultas a candidatos. A gente separou um trechinho, tem um pouquinho mais de um minuto, mas vocês vão entender por que inclusive falávamos aqui na abertura. Coloca aí, André, vai lá. Aí a gente faz um 2-1. Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim, é muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Suspensa a sessão, suspensa a sessão. Nossa senhora, Vera Magalhães, acho que nem nos tempos do Lewandowski com o Joaquim Barbosa, né? A gente via, você já tinha presenciado algo assim? Nesse tom, assim, esse nível? Nada neste diapasão, nesse grau ali de veneno, nesse grau de adjetivação pesada, Patrick. Pitadas de psicopatia escalou a violência verbal no Supremo num novo nível. Nunca visto nem em Barbosa versus Lewandowski, nem em Barbosa versus Gilmar, que eram ali os embates mais notórios. E isso tem muito a ver com o clima que se vive nos bastidores do Supremo, de extrema desconfiança entre eles, divisão política entre os ministros, insatisfação com a condução da presidente Carmen Lúcia dos trabalhos. Então desaguou nesse caldo aí de cultura que levou a pior sessão em termos de xingamentos da história do Supremo Tribunal Federal. Nunca vi isso. Já tivemos Joaquim Barbosa dizendo para Gilmar, aqui não somos seus capangas. Já houve Joaquim Barbosa dizendo a Lewandowski que ele atuava como rábula e não como ministro, mas psicopatia é inédito. E embora seja ali eletrizante para a gente que acompanha e assistir a isso, é lamentável que a principal corte de justiça do país chegue a esse nível abaixo do nível do solo, né? É muito ruim, é constrangedor para todos. E aí tem várias coisas que estão envolvidas. O Gilmar Mendes começou realmente no seu voto, tratava de uma questão eleitoral, a querer desancar os ministros pelos seus votos em outras matérias. Tudo começou porque ele falou do voto do Barroso na questão do aborto, mas ele já havia falado do Luiz Fux, da Carmen Lúcia, como o próprio Barroso citou, do próprio Fachin. Então ele estava pontificando e dando uma espécie de pito coletivo nos ministros por votos anteriores. Isso, pelo que eu falei com ministros depois que saiu para o intervalo, isso irritou não só o Barroso, mas aos outros. Eles dizem, ele não consegue apenas dar o voto dele, ele quer infantilizar o tribunal, ensinar o tribunal a votar. Então, nesse sentido, alguns se sentiram, por assim dizer, com a alma lavada pelas palavras do Barroso. Mas não é assim que se trata, não é assim que deve ocorrer na mais alta corte do país, né? A gente ainda vai voltar ao assunto, mas abro a palavra para os meus amigos não psicopatas.
Ô, Andreasa, só uma informação, a sessão acaba de ser retomada, né? Precisa ver em que tom que essa sessão segue aqui por diante. O Bob acabou de me informar, mas enfim, assim que tivermos novidades, a gente vai tratando, até porque a Carmen Lúcia encerrou a sessão no momento que o próprio Gilmar ia falar, né? Acabou num... ele estava no meio do voto, vai voltar ele com a palavra. Enfim. Vai lá, Andreasa. Pois é, a palavra volta com ele e... sem querer botar fogo ou jogar gasolina na fogueira, é preciso que ele esclareça o que quis dizer com a sugestão sobre o escritório de advocacia do Roberto Barroso. Barroso falou tudo aquilo que quis, e aí a Carmen Lúcia encerrou a sessão e o Gilmar Mendes dizia que faria uma recomendação para que o ministro Barroso fechasse seu escritório, sugerindo que o Barroso tenha um escritório. Quando nós todos sabemos, pelo menos assim é formalmente, que uma vez tornado ministro do Supremo, ele precisa se desvincular do escritório. O escritório pode continuar existindo com outros sócios, sei lá com que tipo de representação, mas o Barroso societariamente desvinculado. Qual é a sugestão contida na fala do Gilmar? É que o Barroso continua sócio do escritório, continua militando pelo escritório, continua recebendo pelo escritório, isso é gravíssimo e merece apuração jornalística. Não é só porque foi o Gilmar Mendes que falou que vamos esquecer isso. E o Gilmar tem obrigação moral, inclusive, de aprofundar isso, porque é uma acusação grave. Tudo quanto disse o Barroso é texto, né? Aliás, é preciso dizer, estava pronto. Textinho pronto. Aquele textinho em que fala da psicopatia, o Barroso ficou preparando ao longo do recesso do judiciário, porque sabia que esse embate cedo ou tarde aconteceria, decorre, sem dúvida nenhuma, entre outras coisas, da falta de comando da Carmen Lúcia à frente do Supremo Tribunal Federal. E aí, antes de passar a palavra para o Madu, eu queria destacar, pensar um conceito presente na fala do Barroso, que é quando ele pergunta para o Gilmar Mendes qual é a sua ideia, o senhor não tem nenhuma ideia. Isso é Barroso, né? Cobrar que o ministro do Supremo tenha ideias. É bom que não tenha, o melhor é que não tenha. Ministro do Supremo lê e interpreta a Constituição, respeita a Constituição, é guardião da Constituição. Quanto menos ideia, quanto menos criatividade, melhor. Então, que o Gilmar Mendes não tenha nenhuma ideia a apresentar e que o Barroso pare de apresentar as suas. Vai lá, Marcelo Madureira. Olha, o Gilmar Mendes, se o Luiz Roberto Barroso tem escritório ou não tem escritório, imagino que não. O que eu sei é que o ministro Gilmar Mendes, ele é um empresário, ele tem um instituto lá de educação dele em que ele frequenta, dá pitaco, ele tem negócios, alguns visíveis, outros invisíveis, né, que eu desconfio, por exemplo, com o senhor Jacó Barata e seus asseclas. Essa história está muito mal explicada. O que eu acho é que, na sua intervenção, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele não só lavou a alma de muitos dos ministros lá do Supremo Tribunal Federal, não. Ele lavou a alma de muitos brasileiros, ouso dizer, de maior parte da sociedade brasileira. Ele foi contundente e objetivo, né? O ministro Gilmar Mendes faz mal à justiça brasileira, faz mal à justiça como um todo. Gilmar Mendes é uma criatura perniciosa ao Brasil. Ele tanto infere isso que ele acha mais conveniente morar em Portugal. Ele legisla no Brasil, mas mora em Portugal. Eu tenho certeza que a maior parte daqueles que nos acompanham aqui também acham que foram representados no discurso contundente do Luiz Roberto Barroso. É fato realmente que é de se lamentar se chegar a esse ponto no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Mas isso, meus amigos, é mais um sintoma de onde nós chegamos. Vamos olhar em volta de onde nós estamos, né? Olha-se por um lado é a violência, olha para outro lado é a febre amarela ampla, geral e restrita, olha-se por outro lado se vê essa luta entre o atraso e a impunidade e um Brasil que quer se tornar menos corrupto. Vivemos um clima de grande devastação.
E seria absurdo que isso não se refletisse no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vera, vamos continuar nesse assunto, aliás... Só uma coisa, Patrick. Patrick. Claro, vai lá. Não, o Madu tem toda a razão. Não vamos entrar no mérito, não vamos fazer aqui defesa de ministro do Supremo. Só acho perigoso, e depreendi isso da fala do Madureira, que se cria uma polarização entre Gilmar Mendes, o capeta, e o Roberto Barroso, o santo justiceiro que vocaliza a expressão do povo indignado. Não é isso. Tá? A ideia de assumir para si um desses juízes do Supremo como representante de alguma coisa é muito complicado e não contribui nada para o debate. É preciso saber quem é o Roberto Barroso. Por exemplo, que tipo de papel ele fez por ocasião da votação do mensalão. Naquela ocasião, as pessoas diziam que ele era o Gilmar Mendes. Isso que se fala do Gilmar Mendes hoje, se falava do Barroso lá atrás. Na sua atuação que resultou, por exemplo, em que o José Dirceu fosse absolvido do crime de formação de quadrilha. Com a reinvenção, da qual ele foi um dos principais entusiastas, ele e Barroso, dos tais embargos infringentes, que estão aí até hoje em favor da impunidade dos criminosos de colarinho branco que ele se jacta em combater. Então é preciso ter um pouco de cuidado e observar que esses ministros, quase todos eles, Gilmar Mendes e Roberto Barroso, com certeza, orientam os seus votos, suas jurisprudências, como uma biruta de vento partidário ideológico. Então, hoje, o Roberto Barroso é o que está vocalizando aí o que o povo brasileiro quer, mas nem sempre foi assim. E no futuro não será. Depende de quem está no poder. Vai lá, Vera. Acontece que essa partidarização parte deles próprios, né, dos ministros, e essa polarização, e ao fazerem esse tipo de embate. O ministro Gilmar Mendes, ao tentar pôr o dedo no nariz dos seus colegas e dizer o que eles fizeram de mal ao Brasil com seus votos, se esquece que ele próprio já votou de forma considerada muito casuísta em muitas ocasiões. Ele que agora defende o rigor da Constituição, votou de um jeito, por exemplo, no afastamento do Lula da Casa Civil e de outro no afastamento de outros políticos por questões correlatas. Que é acusações de obstrução à justiça. Ele já fez muito puxadinho. Ele, apesar de ser um constitucionalista sólido, na teoria, ele já fez muito puxadinho de acordo com conveniências políticas. Ele votou com uma firmeza no mensalão que ele não demonstra agora nos casos ligados à Lava Jato. Então, eu acho que as contradições estão espalhadas por toda a corte. Estão também na figura do ministro Luiz Barroso, estão na figura do Gilmar e em todos os outros que estavam ali assistindo, algo estupefatos, algo constrangidos, esse show de horror que foi esse bate-boca de hoje. Eu acho que é importante isso que o Madureira falou, que se é para se investigar a atuação empresarial dos ministros, o ministro Gilmar deve abrir a fila com essa questão do IDP, que é controversa. Qual é? Porque antes ele era considerado o ideólogo ali, o diretor, tal, mas na verdade ele é sócio. Sim. Isso é permitido? Isso pode? Isso não pode? Quando ele se refere ao escritório de advocacia do ministro Barroso, eu acho que pode ser entendido como ele tem de parar de atuar como um advogado, parar de atuar como quem advoga e passar a atuar como juiz. Mas também pode dar essa leitura que o Andreasa falou. E aí ele convém que ele explique. Geralmente, quando ele lança esse tipo de coisa, nos dias seguintes a gente vê alguma nota na imprensa em que ele municia alguém a respeito daquilo que ele estava querendo dizer. Vamos ver, vamos acompanhar. O Madu, antes da gente até falar sobre o HC do Lula, né, que é a discussão de amanhã, se a gente vai entrar nesse tema ainda no primeiro bloco, a gente viu na própria imagem, né, no vídeo, a Carmen Lúcia não tem pulso nenhum, né, ficou totalmente perdida, né, ela ficou totalmente perdida. Mais acho perdida que azeitona em boca de banguela. Eu ia chegar lá. Que foi, gostou, hein, Vera? Você acha que ela tem culpa nesse processo todo também, Madu? Eu acho que não tem culpa ela, não. Que trocadilho infame. Só caroço de azeitona. Só caroço. Seu caroço de azeitona é melhor.